Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo 4. Amém, irmãos? Irmãos, o que nós temos que pedir a Deus é que o primeiro amor nunca esfrie, glória a Deus. A gente, quando chegou na igreja, nós tivemos uma experiência que nós sentimos o primeiro amor, amém? Nós sentimos o primeiro amor. A nossa consciência, ela foi despertada, digam glória a Deus. A nossa consciência, ela foi despertada. Não é simplesmente um bem-estar, não, irmãos. Tem pessoas que sentem bem-estar. Tem pessoas que sentem bem-estar na igreja, mas nós não estamos atrás dessa sensação. Emocionalismo acontece, pastor, sim, mas o que Deus quer para você é muito mais. Amém? O emocionalismo tem sido usado na igreja hoje demais. Os pastores prometem coisas só para você ter aquela sensação de que tudo vai dar certo. Esses cultos que não são voltados para um reavivamento espiritual, mas para uma reforma religiosa, fazer de você um religioso, fazer de você um frequentador de igreja sem propósito espiritual, é o que mais tem hoje. E nós vamos ver um exemplo disso nessa palavra de Juízes 4, que eu pedi a vocês para abrir aí, daqui a pouco nós vamos abordar isso. Mas o que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que não adianta a reforma religiosa, e sim um reavivamento, o quê? Reavivamento o quê? Espírito. O que é isso, pastor? Quando a gente se interessa pelas promessas de Deus, amém? Eu estou falando de reavivamento, o quê? Então essas promessas são promessas o quê? Promessas espirituais. São promessas para a sua alma. São promessas que dizem respeito à sua salvação, são promessas que dizem respeito ao perdão dos seus pecados, são promessas que dizem respeito ao arrependimento, que existe uma possibilidade, pelo poder de Deus, de nós sermos levados ao arrependimento. Digam glória a Deus. Nos arrependermos do mal que existe dentro de nós, do mal que nós estamos acostumados a viver escravos dele. Amém? Eu quero dizer, irmãos, que nós estamos sempre caindo no mesmo quê? No mesmo lugar. Nós estamos sempre errando da mesma forma. Estamos pedindo perdão pelo mesmo pecado muitas vezes. E o povo de Deus estava sofrendo no tempo dos juízes, como em toda a história dos israelitas, em toda a história da nova aliança, dos cristãos, nós sofremos pelo mesmo motivo, porque o nosso coração, ele se afasta de quem? Ele se afasta de Deus. Ao invés de buscarmos o reavivamento espiritual, ao invés de buscarmos essa transformação interior, essa transformação do caráter, nós precisamos desse reavivamento espiritual. O que é isso, pastor? Identificar o que está nos separando de quem? O que está nos separando de Deus. O que te separa de Deus é o que te enfraquece. O que te separa de Deus é que tira toda a sua estrutura, toda a sua condição de resistência. Resistência contra o pecado, sim. Resistência contra os problemas da vida também. Mas sabe o que acontece hoje? A igreja está muito voltada para os problemas da vida, mas não está voltada para atingir e resolver os problemas espirituais.
Se eu não resolver os problemas espirituais, eu não tenho força para resolver os problemas da vida. Quem está entendendo, diga amém. Se eu não resolver os problemas espirituais, vou dizer melhor, os problemas da vida, eles sempre vão voltar. Eles saem, mas depois eles o quê? Eles se repetem. Sabe por que os seus problemas se repetem? Porque você não se conserta. Sabe por que você sempre cai? Porque o ponto fraco seu nunca é tratado. Por que o meu casamento está ruim? Porque o ponto fraco do casamento não é tratado. Por que o relacionamento não está bom? Porque o ponto fraco do relacionamento não é tratado. Qual é o ponto fraco, pastor? Pode ser a ignorância. Pode ser os maus tratos. Pode ser a falta de atenção. Tem muitas coisas que escravizam uma relação e comprometem uma relação. A ignorância, a falta de atenção, os filhos com problema porque a educação não está sendo dada corretamente, não está tendo aquela atenção devida, então o inimigo está só ganhando espaço, ganhando vantagem, as coisas estão se complicando e você não está prestando o quê? Você não está prestando atenção. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que corrigir as nossas deficiências. Isso é que é reavivamento espiritual. Quando eu me santifico. Reavivamento espiritual é quando eu me separo para servir ao Senhor de todo o meu o quê? De todo o meu coração. Mas esse reavivamento me leva a um amadurecimento. Eu não posso ser cristão, ouvir a palavra, conhecer a palavra, me arrepender por aquela orientação da palavra e depois cair no mesmo problema, no mesmo erro. Por quê, pastor? Porque eu não recebi aquela palavra onde? No meu coração. Eu participei, sim, pastor, de uma reforma religiosa. E a reforma religiosa é por fora. Aí você vê na igreja a pessoa mudando roupa, tirando o brinco, o cabelo já muda, a roupa já muda, porque a mulher já passa a vir de saia comprida, muitas coisas por fora, mas nada por onde? Nada por dentro. O caráter não muda, a idoneidade não muda, diga glória a Deus. Eu quero dizer, irmão, que nós temos que fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que tomar posse das promessas de Deus, das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo como a palavra da salvação, Jesus Cristo como a verdade. Jesus Cristo manda não pecar mais. Foi o mandamento mais forte de Jesus. Amar a Deus. Como que eu amo a Deus? Ele ensinou, obedecendo a palavra. Não existe amor a Deus por emoção, irmãos. Sensação de bem-estar. O amor a Deus é quando você está disposto, quando você está convicto em seu coração que você vai obedecer o quê? A palavra. Mas por quê, pastor? Porque a palavra é verdadeira. Porque a palavra é santa. Eu vou obedecer a palavra porque a palavra ela é verdadeira. Eu vou obedecer a palavra porque eu já cansei de dar cabeçada. Eu vou obedecer a palavra que eu já cansei de errar. Eu vou obedecer a palavra que eu já cansei de cair. Eu vou obedecer a palavra que eu já cansei de ser escravo do diabo. Diga glória a Deus. O que estava acontecendo com os israelitas era uma escravidão de 20 anos. Por quê? Porque eles estavam afastados de Deus. E nós temos que entender isso. Em termos espirituais, pastor, mas era uma opressão militar, era uma escravidão militar, o povo estava sendo oprimido por um povo mais forte, e isso tem que ser trazido para, você tem que interpretar isso espiritualmente. Os nossos inimigos se tornam fortes, presta atenção no que o pastor vai falar, por causa da nossa falta de estrutura. Amém? Por causa da nossa falta de estrutura, o quê? Espiritual, por causa da falta dos sentimentos verdadeiros, por causa da falta de compreensão.
Eu estou desestruturado, por quê, pastor? Porque eu estou cheio de fraqueza. E eu não posso perder as promessas de Deus, eu tenho que focar as promessas de Deus, eu tenho que focar minha herança espiritual, diga glória a Deus. Eu tenho que focar a salvação, eu tenho que focar a vida eterna, é isso que fortalece uma pessoa espiritualmente, não é a prosperidade material. Você vai trabalhar, aí você quer ungir o seu estabelecimento, para que você tenha prosperidade material. Leva esse óleo aqui, irmão, e joga lá no cantinho do seu comércio. Mas eu pergunto, sem estrutura, você vai? Você não vai. Sem estrutura, você não vai. Sem conhecimento, você não vai. Digam glória a Deus. Você não vai, irmãos. Você vai se você tiver a sabedoria de quem? A sabedoria de Deus. Se você tiver confiança. Se você tiver direção, se você tiver entendimento. Quando nós falamos de coisas espirituais, são coisas espirituais. Quando nós falamos de coisas materiais, são coisas materiais. Não misturem as coisas. Comércio é comércio, salvação é salvação. Vida eterna fala de coisas espirituais, comércio fala de coisas materiais, libertação física, libertação financeira é uma coisa, libertação espiritual é outra coisa. Deus lida com libertação espiritual. Agora, quem quiser aprender libertação financeira, vai ter que aprender o sistema financeiro, vai ter que aprender a tocar o seu negócio com habilidade, vai ter que aprender a fazer comida, vai ter que aprender a fazer unha, vai ter que aprender a fazer cabelo, se o seu negócio é esse. Agora você vai pedir a Deus, Senhor, eu quero prosperar no meu negócio, mas Deus vai querer saber como que está o quê? Primeiro tem que saber como é que está o seu coração, irmã. Primeiro tem que saber se você já está reavivada espiritualmente. Porque talvez o comércio seu virou ídolo. Amém? O problema é que o dinheiro virou ídolo. A prosperidade material que você procura virou seu ídolo. Mas nós precisamos de um reavivamento espiritual. Nós queremos ir à frente, mas estamos desestruturados. Nós queremos ir à frente, mas estamos sem Deus. Então, quando uma pessoa está sem Deus, quando uma pessoa está sem personalidade moral, sem idoneidade moral, ela tem tudo para se dar muito mal. Ela tem tudo para que as coisas dela deem errado. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque vai faltar a justiça. Amém. Tem gente que não tem dinheiro, presta atenção no que o pastor vai falar, mas tem crédito. Sim ou não? Tem gente que tem dinheiro e não tem crédito. Mas tem gente que tem dinheiro, que não tem dinheiro e tem o quê? E tem crédito. Mas por que, pastor, que não tem dinheiro, mas tem crédito? Porque tem justiça. Porque é uma pessoa honesta. Porque é um servo de quem? É um servo de Deus. Sabe que se a pessoa que está lidando com o servo de Deus, quando ele conhece que é um justo, ele sabe que essa pessoa vai comprar e vai o quê? E vai pagar. Ela assina até um papel higiênico. Dá aí um papel higiênico, eu vou assinar aqui um compromisso com você aqui. E o cara vai dar. Não pode assinar no papel higiênico, eu sei que sua palavra vale mais. Vocês estão entendendo, amém? Mas tem gente que pode dar toda a garantia que não vai levar fiado. Vocês estão entendendo, irmãos? Por quê, pastor? Porque esse justo é reavivado espiritualmente. Esse justo, ele não vai por emoção. Esse justo tem uma experiência com a verdade. Esse justo sabe o que está fazendo, não é um aventureiro. A igreja hoje, na teologia da prosperidade, ela levanta aventureiro. Diz assim, irmão, dá o dízimo que vai dar certo. Faz um compromisso financeiro com Deus que vai dar certo. Só que Deus não está nesse negócio. Amém? Deus não está nesse negócio. Deus está, a palavra diz que o justo viverá pela fé. Não foi outra fé que Deus criou. A fé que Deus criou, irmãos, foi para formar justos.
A fé na herança espiritual, a fé na herança celestial, a fé nas coisas de Deus. Essa é a verdadeira fé. Essa fé materialista, ela está sendo implantada pelo homem. Essa fé materialista, ela não me livra da escravidão. Amém? Não te livra, por mais que você fale assim, pastor, eu vou fazer um propósito, eu vou vender minha casa e colocar no altar para o senhor. Eu vou falar, não, leva seu dinheiro de volta, aqui você não vai botar. Porque depois você não vai conquistar. Amém? Você não vai conquistar. Você só vai conquistar se você estiver agindo corretamente no seu negócio. Negócio é negócio. As coisas de Deus são coisas de Deus. Jesus falou o quê? Dai a César o que é o quê? O que é de César. E dai a Deus o que é o quê? O que é de Deus. Não misturem as coisas, irmãos. Não misturem as coisas espirituais com as coisas da vida, do dia a dia. Não misture negócios com salvação, não misture negócios com vida eterna. Pelo contrário, as coisas de Deus são coisas espirituais. Jesus não falou de riqueza. Se o Velho Testamento ventilou alguma coisa de riqueza, não era o propósito principal, não era o foco. Eu quero dizer que quem tiver habilidade para ganhar dinheiro, vai ganhar. Mas talvez não tenha habilidade para ganhar a salvação. Amém? Mas aquele que crê em Jesus Cristo recebe capacidade para ganhar a salvação. Amém? E aquele que quiser ganhar dinheiro vai estudar qual é a matéria sua para você ganhar dinheiro. Vai conhecer bem o seu negócio. Eu nunca vi Deus fazer milagre com pessoa que não entende do negócio. Só vi ficar rico quem conhece o negócio. Amém? Então vocês saibam separar as coisas espirituais. Deus, Ele quer que a igreja receba um reavivamento espiritual, interessado pelas coisas do céu. Nós falamos aqui de coisas espirituais, nós falamos das coisas do céu. Por isso que não tem propósito material aqui nessa igreja. O senhor não prega teologia e prosperidade? Não, não. Porque isso não é evangelho. E você tem que entender isso. Mas Deus não abençoa o meu negócio. Não, abençoa sim, mas não colocando o seu negócio como prioridade. Ele quer a sua alma. A sua alma é importante para Deus, mas o seu negócio nem tanto. O seu negócio pode ser muito bom, mas pode também fazer você torná-lo um ídolo. Repetindo. Amém, irmãos? A sua ganância pela casa, o seu anseio por um varão, eu vou para a terapia do amor, eu vou colocar o nome do homem que eu quero no coraçãozinho, e vou colocar lá no altar, vou entrar nesse propósito, eu vou destruir, eu vou orar para que a amante do meu marido morra, para ele voltar para casa. Não é assim? Eu pergunto, Deus está nesse negócio? Claro que não. Claro que não. Você tem que ser fiel a Deus, irmão. Você tem que ser fiel a Deus independente das circunstâncias. É esse reavivamento que nós temos que buscar, pastor. Eu preciso buscar a minha herança espiritual, o dom de Deus, que é a vida o quê? A vida eterna. Diga glória a Deus. Nós temos um chamado, irmão, celestial. Nós somos chamados para considerar Jesus Cristo. Qual é o propósito dos cristãos? Os cristãos têm que ser seguidores de Jesus, os cristãos têm que ser fiéis a Cristo. Deus não diz que tem salvação por outro nome. Só existe um nome que importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Eu tenho que observar Jesus Cristo, eu tenho que considerar Jesus Cristo, eu tenho que ser fiel a Jesus Cristo, eu tenho que consagrar a minha vida a Jesus Cristo. É Ele quem santifica a minha vida quando eu faço a vontade dEle. Diga glória a Deus. Porque se eu receber Cristo e não crescer em Cristo, eu vou apostatar. Ou seja, eu fui e depois fiz o quê? E voltei. Eu fui e depois eu regredi. Eu perdoei, eu amei o próximo, eu evangelizei, eu consegui vencer muitos pecados, mas depois eu voltei a estaca zero. Por quê?
Porque você considerou Cristo por um tempo e depois você desconsiderou. Você recebeu o primeiro amor e depois você esfriou, diga glória a Deus. Aí você saiu do caminho da verdade e foi para o caminho do materialismo. É o que mais está acontecendo hoje. Ah, Deus vai prosperar, eu vou tirar meu dízimo, aí fica com essa loucura. Eu vou tirar meu dízimo porque eu quero ver meu negócio o quê? Prosperar. Aí fica todo bobo. Vai dar, agora sim, agora eu vou ficar rico. Só que a coisa vai piorar cada vez mais. Você está atribuindo a Deus algo que Ele não te prometeu. Ele não te prometeu. Ele não te prometeu riqueza. Você é cristão e o seu Senhor morreu numa cruz quase pelado. Tá bom para você? O seu Salvador morreu na cruz o quê? Quase o quê? Quase pelado, ou pelado, ficou pelado. A humilhação foi tanta que ele ficou lá pendurado, seminu. Amém? E a igreja está pregando riqueza e honra pessoal como sinal de bênção de Deus. A igreja está preocupada com essas coisas e promovendo por trás disso uma reforma religiosa. Aí a religiosidade é grande, porque eu falo de religião, mas eu não falo das coisas espirituais. Eu falo de religião, mas eu não me firmo no meu chamado celestial. Eu não falo de Jesus. Eu não tenho maturidade. Nós já passamos dessa fase, irmãos, de ficar todo dia tendo que ungir com óleo. Isso tem um tempo. Pastor, eu tenho que me arrepender de novo. Pastor, eu vou renovar o meu batismo. Sabe o que é isso? Criancice. Eu deixo até renovar. Ah, você quer, irmão? Por quê? Ah, não, porque eu quero. Eu já estou um tempão querendo renovar o meu batismo. Mas você precisa de amadurecimento. Você precisa vencer a maldade que está no seu coração. Você precisa de purificação. Você não pode ficar repetindo os mesmos, o quê? Os mesmos erros. Porque quando eu repito os mesmos erros, eu estou mostrando para Deus a minha teimosia. Quando eu repito os mesmos erros, irmãos, eu estou mostrando a minha apostasia. Por quê? Porque eu sempre venho pedir perdão pelos mesmos o quê? Aí você tem que parar e pensar, peraí, o que eu tenho repetido que está impedindo o meu crescimento? Onde que eu estou preso? A pior prisão não é a material. A pior prisão é a espiritual. A pior prisão não é a física, quando você está doente. Pastor, eu estou doente. Por que Deus não me cura? Se você tiver libertação espiritual, você vai dizer, eu já estou o quê? Eu já estou curado. Diga glória a Deus. Se você tiver libertação espiritual, você vai confiar que você já está curado. Você vai ter estrutura para enfrentar a enfermidade de cabeça erguida. Por quê? Porque você está firme na promessa de quem? De Deus. Você está firme na promessa de Deus. Agora, quando a gente está caindo no mesmo problema, nós temos que tratar esse ponto fraco. Nós estamos precisando de libertação espiritual. Nós estamos precisando de reavivamento. Nós estamos precisando realmente corrigir esse ponto fraco, porque é esse ponto fraco que não deixa você o quê? Você crescer. Amém? E o que Jesus quer? O que o reavivamento espiritual ele opera? Crescimento. O reavivamento espiritual, irmãos, não deixa a pessoa estagnar. Ela perdoou num tempo, daqui a pouco a mágoa do marido saiu,
Daqui a pouco aquele trauma do passado, porque foi um casamento frustrado, que houve uma decepção muito grande, que está afetando a sua vida atualmente, isso também vai ficar para onde? Vai ficar para trás. Por quê? Porque você amadureceu, você largou a mágoa, você largou o ressentimento, essa autoimagem negativa, tudo para mim dá errado, nada para mim dá certo, a minha vida é uma vida complicada, eu não consigo ir para frente, mas você amadureceu e você vai dizer assim: eu sou capaz. Diga glória a Deus. Eu sou capaz porque o Senhor está na frente. Eu sou capaz porque o Senhor está me dando direção. Eu sou capaz porque a palavra de Deus é a verdade e ela é a luz para os meus passos agora. Diga glória a Deus. A palavra de Deus passa a guiar você, irmão. Por quê? Porque você está permitindo esse reavivamento espiritual. Mas quando a pessoa fica naquela, toda hora: ah, pastor, arrependimento. Ah, pastor, quero falar em língua. Aí fala em língua. Fala em língua estranha, irmão. Aí você fala em língua. Aí você diz assim: ah, pastor, ele não é batizado no Espírito Santo, não, porque ele não fala em língua. Aí eu também não sou, não. Amém. São pessoas que não saem dos princípios, irmãos. Quem ouve e pratica a palavra de Deus está muito mais acima de quem fala em língua. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, quem está se curando pela palavra de Deus, é muito mais espiritual do que qualquer pessoa dentro da igreja. São pessoas que estão permitindo o Espírito Santo reavivar o quê? O coração pela obediência. São pessoas que não estão sacrificando, não. Estão obedecendo por amor a Deus. Estão obedecendo por amor, não por medo. Estão obedecendo não de uma forma sacrificial. Eu vou fazer porque Jesus está mandando. Não, agora você faz por amor, você faz porque você é salvo, você faz porque você tem o Espírito Santo, você faz porque você é guiado pelo Espírito Santo, você faz porque Deus é seu Pai que está no céu, é o Paizinho. Nós aprendemos aqui, o Espírito Santo testifica em nossos corações que nós somos filhos de quem? Filhos de Deus. Digam glória a Deus. Eu tenho esse reavivamento, irmãos. Nós temos que ter isso. Pastor, o mal que está me prendendo, o mal que está na minha alma é o meu maior inimigo. Eu preciso de libertação espiritual. Você não vai, irmãos, apostatar. Se houve já arrependimento, que você não caia de novo, diga glória a Deus. Que você não volte, que você não esfrie a fé que você já estabeleceu, o fundamento da fé que você já construiu pela palavra, pelo Espírito Santo. Amém? Deus te deu ouvidos espirituais, Deus te deu capacidade de se firmar atentamente por ouvir a palavra. Você foi liberto do seu pecado. E o crescimento espiritual depende disso. Cada vez mais eu tenho que identificar os meus pecados e procurar pedir a Deus o arrependimento sincero. Diga glória a Deus. O processo maior da igreja, o processo mais valioso que a igreja pode se firmar nele, é na purificação do coração, irmãos. Porque só os santos verão a face de Deus. Isso nós não podemos. Ah, pastor, e quem tem uma loja boa que está vendendo muito? É feliz agora, mas pode ser infeliz aonde? Depois. É feliz nessa vida, mas pode perder a felicidade, o quê? É eterna. Então, as coisas desse mundo, elas são relativas, irmãos. Pode ser e pode não ser. Todo mundo quer uma condição melhor, amém.
mas isso não é prioridade. Bom salário, pastor, é muito bom, dá uma boa condição à família, é ótimo, mas pior é não ter a presença de Deus. Pior é não ter paz, pior é não ter alegria, pior é não ter essa estrutura espiritual, para que você possa se libertar sempre pelo poder de Deus, quando o inimigo se levantar contra você. Diga glória a Deus. Eu tenho que ter essa estrutura espiritual, irmãos. Nós fomos afastados dos pecados para viver para Deus, para a bondade, nós fomos santificados, nós temos como praticar o amor, nós temos como praticar a fé, nós temos como praticar a benignidade. Digam glória a Deus. Isso tudo por ação do Espírito Santo. Pastor, qual é o reavivamento espiritual? Quando você está produzindo fruto do Espírito Santo: bondade, amor, fé, benignidade, perseverança. Diga glória a Deus. Quando está existindo crescimento de caráter, quando está melhorando como marido, quando está melhorando como filha, como está melhorando como esposa, quando você se relaciona com seu patrão, com seu vizinho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você mudou muito para melhor. Depois que você entrou na presença do Senhor, nós estamos vendo a sua transformação. Diga glória a Deus. O Espírito de Deus está transformando, irmãos, a conduta e o pensamento. Isso é reavivamento. Diga glória a Deus. Não é só, eu creio em Jesus. O que é isso? Consentimento intelectual. Simples concordância. Eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus, levanta a mão. Aí você levanta a mão. Mas isso é o quê? Só uma concordância. Mas tem que haver o quê, pastor? Você tem que ter essa concordância mais uma transformação de conduta. A transformação de conduta confirmando a palavra pela prática. Eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que pensar como Jesus Cristo, eu tenho que ter ação. A minha ação é a prova da fé salvadora que está operando na minha vida. Diga glória a Deus. Essa ação que o pastor está falando, irmãos, é justamente o fruto do Espírito, é o resultado. É um comprometimento com Deus, é um comprometimento real, é um serviço para Deus, é essa consagração que Deus quer, que você, quando passar aqui, você diz assim: minha vida pertence ao Senhor para fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu vou estar em Cristo, Senhor. É essa consagração que Deus está esperando nessa noite. Corações abertos, corações derramados na presença de Deus. É essa natureza nova, irmãos, espiritual, para um nascido de novo. Pastor, eu nasci para Deus agora. Agora eu tenho domínio próprio, agora eu tenho perseverança, santificação, amor ao próximo. Eu sou dedicado ao Senhor. Diga glória a Deus. Eu sou uma nova, o quê? Criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez o quê? E tudo se fez novo. Mas o povo de Deus, aqui em Juízes 4, clamaram a Deus por uma libertação, irmãos, de servidão física. Olha o que a palavra diz, Juízes 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia o quê? Parou aí. Parecia mal aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Olha para mim, irmãos. Os filhos de Israel fizeram mal uma vez, Deus perdoou. Os filhos de Israel fizeram o quê? Fizeram mal outra vez. Esse é o nosso problema. Nós fazemos o mal uma vez, Deus fez o quê? Perdoou. Aí, ao invés de você amadurecer, ao invés de você se aperfeiçoar, porque você já sabe o que é o erro, porque você já caiu nesse erro, você comete o erro o quê? De novo. Ou seja, você continua preso
apesar de Deus estar esperando que você se estruture. Deus está te dando recurso para você se estruturar. Deus está te dando a palavra, Deus está te dando o Espírito Santo, Deus te chamou para fazer parte da igreja, os ensinamentos estão sendo pregados na igreja, o anjo de Jesus está aqui nessa igreja para fortalecer a igreja, nós temos orações de uns pelos outros, nós temos a ceia, nós temos o batismo, mas você não o quê? Você não cresce. Você continua uma pessoa imatura, errando na mesma coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer quem? Eude. Esse juiz Eude, ele promoveu uma reforma espiritual que durou 80 anos. Josué promoveu um reavivamento espiritual, onde o povo entrou em Canaã e, ao mesmo tempo, se misturou com as mulheres de Canaã e entraram em decadência. Eu posso retroceder, irmãos, do reavivamento também. Eu posso apostatar. Só que a reforma espiritual é uma aparência religiosa. Mas o reavivamento espiritual também é passível de regressão. A pessoa pode regredir. Depois dela estar lá em cima, acontece o quê? Ela cai. Por quê? Por falta de disciplina. Ela cai porque saiu do caminho. Ela cai porque se misturou com a pessoa errada. Eu já vi gente aqui nessa igreja ter uma vida espiritual e, de repente, despencou porque se misturou com a pessoa o quê? Se misturou com a pessoa errada. Diga glória a Deus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Aí vem a consequência no versículo 2. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Ragoim, ou Agoim. Diga glória a Deus. Qual foi a consequência, pastor? Começou a ser oprimido pelo inimigo. Esse povo que estava errando com Deus, estava caindo constantemente nas mãos de quem? Dos inimigos. Diga glória a Deus. O povo de Deus nunca que vencia o inimigo. Irmãos, olhe para cá, por favor. O povo de Deus nunca que vencia definitivamente o problema. Por quê? Porque eles se misturavam com o problema. Se você quiser vencer o problema, você tem que corrigir o seu caráter. Você tem que despertar sua consciência para a razão. Amém? Você vê gente ser feliz num tempo e no outro tempo está com a vida desgraçada, sim ou não? Você vê uma pessoa hoje com uma condição financeira boa e depois você vê essa pessoa devendo a todo mundo, toda complicada. Mas o ideal é quando a pessoa faz assim, irmão, ó. Sabe o que é isso aqui? Só cresce. Nós não podemos fazer isso aqui, ó. Senão daqui a pouco a gente vai ter que cair. Vocês estão entendendo, amém? Tem gente que um dia, pastor, fulano comprou um carro. No outro dia, quando você vai, o diabo levou o carro na busca e apreensão. Pastor, fulano comprou o carro, mas comprou por quê? Comprou sem dinheiro, comprou na emoção. Comprou porque o pastor disse que ele merecia o melhor. Mas ele não estava o quê? Estruturado. Irmão, uma coisa é você andar por sensação.
e a outra coisa é você viver por experiência. Racionalismo. Ah, não, eu vou comprar. Mas peraí, faz a conta. Você está devendo, você tem prestação para pagar, você tem a faculdade da sua filha para pagar. Ah, não, mas aí não, ela vai ter que trabalhar, porque senão... Não, paga a faculdade da menina. Deixa o carro para depois que ela se formar. Glória a Deus. Nós temos que fazer aquilo que é o quê, pastor? Mais prioritário, irmãos. Para de emoção, irmão. Seja racional. Eu vou deixar de construir uma oportunidade de futuro para um filho meu, para tirar onda com a poupança sentado num carro? Hã? É questão de juízo. Quem tem juízo faz o quê? Paga a faculdade da filha ou compra o carro? Claro que vai pagar a faculdade da filha. Claro, ou do filho. Amém? É uma questão de juízo. Nós temos que ter, irmãos, avivamento o quê? Espiritual. Pastor, meu sentido não pode dominar. Eu não posso viver da emoção do sentido. Eu tenho que ter razão. E principalmente em relação também às coisas de quem? As coisas de Deus. Eu estou dando um exemplo da vida material, mas também essa premissa vale para a vida espiritual. A prioridade é o reino de Deus. Esse povo aqui errou com o Senhor, o que ele tinha que fazer primeiro? Corrigir o quê? Olhe para mim, irmã, levanta a cabeça. Corrigir o quê? Tirar primeiro o quê? A maldade, porque é essa maldade que está me levando para o buraco. É essa maldade que está permitindo que eu seja aprisionado. É esse erro de estrutura, é esse erro de pensamento, é essa vaidade que está me levando para o fundo do poço. E eu preciso corrigir a minha vaidade primeiro. Meu coração está vazio e o diabo está fazendo o que ele quer comigo. Por eu estar com uma falha de pensamento, uma brecha, o inimigo está o quê? Entrando por essa brecha. Digam glória a Deus. Aí o povo de Deus fazia o quê? Repetia a maldade sempre, por quê? Porque não amadurecia. Errava e sofria pelo mesmo problema. E a história dos juízes, aconteceu isso em várias fases. Até chegar ao ponto deles rejeitarem Samuel e pedirem um rei, que foi Saul. Acompanhe a história. Amém? Qual foi o último juiz? Foi Samuel. Samuel foi rejeitado porque o povo queria o quê? Um rei. Nós queremos um rei. Nós não queremos que Deus governe a nossa vida. O que Deus falou com Samuel? Levanta o rei, Samuel. Eles não estão pedindo. Eles não estão rejeitando você não, Samuel. Estão rejeitando a quem? Eles estão rejeitando a mim. Deus falou, eles estão rejeitando a mim. Mas dá o rei a eles, mas alerte a eles como que é essa política. Deus quer governar a sua vida, mas nós queremos nos governar, irmãos. O problema é que o povo, os juízes, queriam se governar. Marca Juízes 4 aí e vai lá no último capítulo de Juízes, para você ler uma coisa interessante. Vai lá no último capítulo. Marca o 4 aí, para depois não ficar... Ah, pastor, aguenta um cadinho, que eu estou procurando o 4 de novo. Juízes 21. Lê no último versículo aí. Quem tem uma voz bonita, lê aí. Quem tem uma voz bonita, lê aí, bem alto. Deixa eu ver. Ih, só tem voz feia. Ah, mas ficou até em pé, irmão. Aqui. Vai lá, irmã. 21, 25, irmão? 21, 25. É o último versículo. Porém, digam glória a Deus. Ou seja, o povo fazia o que tinha o quê? Cada um fazia o que queria. Vocês estão entendendo? Digam amém.
Ninguém está querendo parte com quem? Por quê, pastor? Porque só quer reforma religiosa. Quem quer parte com Deus, ou deixa a palavra entrar onde? Deixa a palavra entrar onde? Na consciência. Diga glória a Deus. O reavivamento espiritual, irmãos, requer que você ouça e faça a vontade de Deus. Não é só ouvir, não, porque senão você vai promover reforma espiritual. Nós estamos falando de reavivamento o quê? Espiritual. Volta lá no 4. No mesmo juízo aí, irmão. Não é procurar lá em Gênesis, não. Mesmo juízo. Amém? Vamos repetir o 2. E vendeu-os o Senhor. Aí você diz assim, mas esse Deus também, pastor, como é que ele faz isso? Mas são as consequências dos nossos próprios o quê? Dos nossos erros. Nós somos vendidos pelo pecado, não é porque Deus vendeu. Você foi vendido pelo pecado que você cometeu. Vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arrosete e Ragoim. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 o quê? Carros, e por 20 anos, 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel o quê? Qual foi o problema deles? Eles estavam querendo a libertação da opressão física, mas não pediram a Deus a libertação o quê? Espiritual. Irmãos, é esse erro aqui que a igreja comete hoje na teologia da prosperidade, confissão positiva, qualquer coisa. Você vai para a igreja pedir a Deus para te libertar da opressão financeira, você vai pedir riqueza, você vai pedir cura física, mas você não está preocupado com o mal que está onde? O problema veio porque o coração estava com problema. Eu caio porque eu estou sem consciência com Deus. Eu caio porque eu estou desestruturado espiritualmente. Aí o problema faz o quê? O problema vem. Israel estava oprimida, mas ela pediu libertação do exército. Ela pediu libertação da opressão política. Jabim era um rei muito forte. Jabim tinha um exército muito forte. O povo de Deus estava sendo oprimido pelos cananeus. Mas eles não pediram libertação espiritual, eles pediram libertação da opressão física. Como nós hoje estamos vendo uma igreja que levanta um balcão de negócio para que as pessoas peçam libertação da opressão material, das abstinências materiais. Está faltando isso, pastor. Está faltando aquilo, está faltando roupa, está faltando comida, está faltando bebida. Eu quero mais comida, eu quero mais bebida, eu quero fartura na minha mesa. Mas a sua alma está em petição de miséria. A sua alma está nas garras do diabo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Os filhos de Israel clamaram a Deus, não pediram, Senhor, perdoa os nossos o quê? Os nossos pecados. O que vai acontecer? Deus libertou, porque ele levantou Débora, levantou Baraque, depois vocês vão ler a história em casa, mas o problema depois, eles venceram, mas como eles não corrigiram o coração, o problema faz o quê? O problema voltou. Por isso que você não consegue se libertar. Você tem que corrigir a sua estrutura. Cabeça, coração. Consciência, coração. Sentimento, pensamento, vontade. Consciência, razão, raciocínio. Não, pastor, o Espírito Santo vai fazer. Eu vou falar em língua estranha. Deixa de palhaçada. Você tem que raciocinar. Você tem que raciocinar, irmão. Espera aí. Já chega desse negócio de língua estranha. Para com isso. Pare com isso. Língua estranha não vai te levar em lugar nenhum.
Você precisa conhecer o seu problema pela orientação da palavra de quem? Aí vai haver reavivamento espiritual. O problema, irmão, sabe o quê? O emocionalismo. Quando o pastor começa a falar em língua estranha, aí você, oh, glória, aleluia, arararaburu, barachu. Aí você começa juntinho com ele. Mas o seu problema vai continuar, irmão. Pode crer. Ah, pastor, lá está todo mundo complicado. É isso mesmo, e vai continuar. Porque eles não combatem a raiz do problema. Eles querem uma sensação que dê a eles um conforto, um bem-estar. Eles queriam um alívio do sofrimento. Eles queriam um alívio da servidão física. Quando você quer um alívio da servidão física, quando você quer, não, pastor, eu queria ter uma vaidade atendida, aí você fala, eu vou comprar o carro sem condição de comprar. Você vai ter até uma sensação boa no começo. O vizinho vai falar, fulano, gostei do seu carro. Aí você fica todo bobo. Mas daqui a 3 meses, 4 meses, a corda começa o quê? Aí daqui a pouco o oficial de justiça chega. Aí bateu. Quem mora aqui? Fulano. Não, ele mora aí do lado. O que é, irmão? Não, eu sou oficial de justiça, estou com a ordem para prender o carro dele. Aí ele vai embora, não encontra. Aí eu, irmão, o oficial de justiça, ele passa o seu carro. Mas o carro já está na casa da mãe, escondido. Não, o carro meu está na oficina. Eu vou pagar. Mas vai pagar como? Você foi pela emoção. Irmãos, eu tenho que corrigir a minha estrutura. Não adianta aliviar sofrimento, não adianta sensação. Amém? Deus não pode fazer muita coisa se eu não me arrepender. Deus não pode fazer muita coisa se eu viver de religiosidade, de engano. Esse engano nos últimos dias, sensação de bem-estar. Você vai ficar rico, irmão. Você vai prosperar muito, irmão. Isso é sensação. Mas nós precisamos de experiência com quem? Experiência é experiência. Sensação é sensação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa assim, eu vivo de experiência. Não, pastor, sente o gostinho. Não, eu não quero viver de gostinho. Ou eu vou ter a experiência com Deus ou nada feito. Amém? E, pastor, tem que ser ação de arrependimento, ação de fé, ação de vida cristã, caráter cristão, mas emoção não. Mudou? Amém. É emoção, é gritaria, é pula-pula, é cai-cai, fora. Vocês estão entendendo? Porque nós não podemos perder o quê? Não podemos perder tempo, irmão. Jesus está voltando. Jesus vai me pegar falando em língua, cheio de pecado. Jesus vai me pegar arrumadinho, pastor, fulano é da igreja, arrumadinho, costeleta feita, alinhadinha, tal, perfumado, talquinho no pescoço. Já viu aqueles homens que usam talquinho da igreja? Você chega e está com o pescoço todo branco. Aí você falou, é o que é isso aí? Usa talco. Tem aquela esponjinha que batia, que a mamãe fazia quando a gente era novo. Aí ia todo branquinho para o colégio. Tem gente na igreja que usa o talquinho ainda. Vai lá, pastor, está cheiroso. Qual é o talco, meu irmão? Pompom. Usa talco pompom. É um servo de Deus. Mas eu quero saber como é que você está onde? Deus vai olhar o quê? Coração. Jesus quer promover um reavivamento espiritual pela presença dele no seu coração. Diga glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, de purificação. Nós precisamos de libertação espiritual das impurezas. Hoje está se pedindo conforto, hoje está se pedindo cura, hoje está se pedindo comida, tudo que alimenta os sentidos, o físico, a carne, mas nós precisamos pedir, sim, como Davi, Senhor, produza em mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diga glória a Deus. Coração puro e espírito que? Inabalável.